Os colonizadores trouxeram a língua portuguesa, a religião católica, a arquitetura, a música e a tradição jurídica, entre outros aspectos. Além dos portugueses, outras nacionalidades europeias contribuíram para a formação do povo brasileiro, como os espanhóis, os italianos, os alemães e os poloneses, que trouxeram suas tradições culturais específicas. Como sabemos, a cultura brasileira foi profundamente influenciada pelos costumes dos povos europeus. Boa parte dos hábitos que achamos ser particularmente da cultura brasileira tem origens na cultura europeia e em outras culturas. A mais evidente herança portuguesa para a nossa cultura é sem dúvida a língua portuguesa. O catolicismo, também trazido pelos portugueses, é a religião dominante no Brasil. Muitas festas, como o Natal, a Páscoa, as festas juninas e o Carnaval, foram trazidas e introduzidas pelos portugueses. Os mitos e lendas que se misturaram com as histórias indígenas e africanas, criando um folclore brasileiro único, têm raízes nessas tradições. O sistema educacional brasileiro foi moldado com base no modelo europeu, especialmente o português. Muitas universidades e instituições de ensino superior seguem tradições e currículos influenciados por práticas europeias. A maneira de cumprimentar com 2 beijinhos no rosto é um hábito português adotado em muitas regiões do Brasil. O uso de expressões e ditados populares no Brasil tem origem no português de Portugal, enriquecendo o vocabulário e as formas de comunicação. Comemorações familiares como batismo, casamentos e festas de aniversário seguem muitos dos costumes trazidos pelos portugueses. Esses exemplos mostram como a cultura brasileira é rica, misturada de influências europeias com elementos indígenas e africanos, resultando em uma cultura única e diversa. Literatura. Tem mais de 500 anos. De influência portuguesa, a literatura brasileira começou no período colonial, com as cartas, como, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo o descobrimento do Brasil. No século XVIII, a literatura barroca destaca o exagero, introduzida no Brasil pelos jesuítas, que influenciou Gregório de Matos e Antônio Vieira. No século XIX, a literatura do neoclassicismo e o arcadismo, que destaca a simplicidade, que influenciou Cláudio Manuel da Costa. O romantismo, com Gonçalves Dias, com a obra Primeiros Contos, e com poesia indianistas, de José de Alencar, como, por exemplo, Guarani, e Castro Alves, com Navio Negreiro. No século XIX e início do século XX, a literatura do realismo e o naturalismo, que é a linguagem objetiva, influenciou Machado de Assis e a Luiz de Azevedo. Teve o parnasianismo também, com Olavo Bilac, que, na verdade, é uma expressão do belo, né? Valoriza o belo, o parnasianismo. No século XX, já temos a literatura do modernismo, que é o radicalismo, com a Semana de Arte Moderna, em 1922, que influenciou Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira, com a obra Libertinagem. No pós-modernismo, tem a liberdade de expressão, o eclético, os diversos estilos, e influenciou João Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, dentre outros. Características da arquitetura europeia. Marcada por fortes tendências dos estilos barroco, gótico e neoclássico em geral, a arquitetura europeia se destaca por suas características luxuosas, se apresentando como a representação artística de pensamentos e costumes do povo europeu, se revela contemporânea, mesmo fazendo referência a uma outra época. Certamente, a Europa contribuiu para o marco da arquitetura mundial. Podemos destacar grandes construções, como o Castelo de Versalhes, na França, ou ainda o Museu Militar de Lisboa, em Portugal. Acontece que o estilo europeu
é marcado por projetos incríveis em residências e não apenas em obras mundialmente famosas. As principais características das casas da Europa são grandes telhados inclinados, paredes de pedra, chaminés que correspondem às estruturas do telhado, colunas e arcos, formas geométricas complexas, ornamentação em janelas e portas, amplo jardim em volta da casa. No Brasil, temos exemplos da influência do estilo europeu em cidades históricas, como as casas Igreja de Ouro Preto e o Hotel Copacabana Palace do Rio de Janeiro. A importância da vestimenta na história da humanidade. Desde os primórdios da humanidade, a vestimenta foi uma necessidade básica para a sobrevivência e proteção do corpo. No entanto, ao longo dos séculos, a roupa também se tornou um meio de expressão cultural e social, refletindo as crenças, valores e costumes de cada época. A indumentária antiga variava de acordo com a região, clima, classe social e período histórico. Na Grécia Antiga, as roupas eram simples e leves, com poucos adornos e cores neutras. No Império Romano, a vestimenta era um símbolo de status social, com tecidos luxuosos e cores vibrantes. No período medieval, as roupas eram mais elaboradas e simbólicas, com o uso de capas, mantos e coroas. No Renascimento, a moda tornou-se mais sofisticada com o uso de tecidos finos, bordados e rendas. No século XVIII, a moda barroca trouxe roupas extravagantes, com volumes e detalhes exagerados. No século XIX, a moda vitoriana trouxe roupas mais comportadas, com saias amplas e corpetes apertados. A moda do século XX foi marcada por mudanças radicais, como o surgimento do estilo punk e a revolução da moda feminina. Hoje em dia, a moda é influenciada por diversos fatores, como a tecnologia, a globalização e a sustentabilidade. A cultura europeia ela tem influenciado a moda feminina ao longo dos anos. Países como França, Itália e Reino Unido são conhecidos por suas marcas de moda elegantes e sofisticadas. Agora, vamos falar das principais festas que teve influência europeia. A Europa é um lugar rico em tradições culturais, sendo essas também as festas. Uma dessas festas é o Oktoberfest, que é o maior festival de cerveja do mundo. O primeiro Oktoberfest foi realizado em 1810, em Munique, na Alemanha, para celebrar o casamento do príncipe Ludwig I com a princesa Therese, onde foram introduzidas barracas que serviam comidas e bebidas. Com o tempo, essas barracas evoluíram para grandes salões de cerveja. A festa foi tão bem sucedida que se tornou uma tradição anual. E agora, durante 2 semanas, mais de 6 milhões de pessoas de todo o mundo visitam Munique para apreciar cervejas variadas, produtos e brinquedos temáticos. Uma outra festividade que também é bastante frequentada é o Carnaval de Veneza. O Carnaval de Veneza é conhecido por suas máscaras elaboradas e trajes de época. Mas as máscaras não são apenas um acessório, elas representam muito mais do que isso. Bom, inicialmente, o Carnaval de Veneza surgiu como um ritual da elite no século XI, mas como a cidade se tornou um importante centro comercial, os venezianos começaram a usar máscaras como forma de igualar as classes sociais, permitindo que todos se misturassem anonimamente nas festividades. A cidade estava tão imersa na tradição das máscaras que até leis foram criadas para regulamentar seu uso. Hoje, o carnaval continua encantando visitantes com sua atmosfera mágica e sua elegância. Las Fallas em Valência, Espanha, realizada em março, essa festa envolve a construção de incríveis estátuas de madeira chamadas falas, que são espalhadas pela cidade. No dia 19 de março, todas as estátuas são queimadas em uma celebração vibrante. Patrick's Day, Dublin, Irlanda, celebrado em 17 de março, homenageia São Patrício, padroeiro da Irlanda. As celebrações originais ocorrem na Irlanda, mas a festa também é popular em outros países de língua inglesa, como Nova York, nos Estados Unidos. Foi dos europeus que herdamos o costume de consumir carne de boi, de carneiro, de porco e de bode. Além disso, foram eles que nos ensinaram a utilizar na nossa alimentação todos os subprodutos oriundos da criação de animais, como o leite, a fabricação do queijo, requeijão, embutidos e defumados.
Outra contribuição marcante dos europeus na nossa culinária refere-se à fabricação de bebidas como licor, de doces e de conservas, e entre outros produtos. Cada região brasileira tem suas comidas ou pratos típicos que caracterizam a sua culinária, prevalecendo a influência dos povos indígenas, africano ou europeu, que predominaram em cada uma e dos produtos que a natureza local oferecia como possibilidade de alimento, afirma o professor Eiji Tominatsu, do curso de Cozinha Brasileira, elaborado pelo Centro de Produções de Técnica. Foi dos europeus. Agora vamos falar das principais músicas que também tiveram influência europeia. Temos aí a música ópera, né, que é a tradição operística europeia, que teve impacto especialmente no Rio de Janeiro aí no período colonial. A música sacra, vista como sinônimo de músicas litúrgicas, que corresponde a músicas antigas da Igreja Católica aí no período de colonização e evangelização. A música clássica ela foi introduzida pelos colonizadores portugueses e também através das missões jesuítas. A música barroca e renascentista deixaram sua marca na música sacra e erudita brasileira. Temos as marchinhas de carnaval, né, que foram influenciadas por marchas aí europeias, especialmente a francesa. As marchinhas se tornaram um gênero popular no carnaval brasileiro. Os esportes na Europa têm as suas origens e são praticados há muito tempo, desde a Idade Média. Há ligas em vários esportes e competições, e a Europa é muito desenvolvida em relação aos esportes, pois tem um alto grau de profissionalismo. Dessa forma, o esporte mais popular do continente europeu é o futebol, e em seguida vem outros esportes, como o basquete, voleibol, handebol, polo aquático, hóquei no gelo, dentre outros.